Bom dia, gente. Bom dia. Fiquem à vontade para abrir as câmeras. Não tem ninguém mais descabelada e com mais cara de sono do que eu. Yasmin tá com o nome da sua mãe, né? Vou trocar, tá? E aí, como é que foram de feriado? Deu para descansar um pouquinho? Deu para acordar mais tarde, pelo menos um dia? Eu acordei, aí eu tomei um susto. Aí depois eu lembrei que ontem era quinta-feira. 8 alunos. Vamos ver. O pessoal hoje ficou dormindo. Dezesseis é o quê? Terça-feira, né? Oi? Dia 16 é terça-feira, né? Dia 16 é terça-feira. Ah, tá. Entendi. O que tem especial Que dia dia... 16? É porque dia 16 é meu aniversário. Ah, muito bem. O meu é dia 24. Quarta-feira da outra semana ainda, né? Última quarta-feira de junho. É verdade. Falei pro... Na verdade, eu falei brinquei com o pessoal do ensino médio, né? Eu falei para eles assim, a gente podia participar da aula de roupa de festa junina, fazer Maria Chiquinha, pintar assim. É dia de São João, né? É verdade. Meu aniversário também, a gente faz uma aula festa. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Juliana. Bom dia, tia. Putz, cara, eu tava vendo televisão, né? Aí falava para as pessoas ficarem em casa. Aí eu pensei assim, putz, e as pessoas que não têm casa, que moram na rua? Inclusive, no Bom Dia Rio, estava passando uma reportagem agora há pouco, falando sobre o número de moradores de rua, que aumentou muito. Muitas pessoas, Perder emprego. sim, muitas pessoas também que não conseguiram pagar os seus aluguéis. E a população de rua aumentou muito. É, porque se a pessoa não trabalha, ela não ganha dinheiro. Sem dinheiro não tem como pagar o aluguel. Exatamente. Quem entrou aqui com o nome de Lala? Ou Lala, não sei. Bom dia. É Lavínia Nogueira. Ah, tá. Só um Então, Tia, minutinho. eu tinha visto a televisão, né? Já faz tempo que os moradores de rua é alguns lugares. Não sei se é aqui, né? Já, né? Então, eu fiquei sabendo que em alguns lugares os moradores eles estão levando para um abrigo. Só que tem que ficar tudo junto, porque
não tem abrigo para todo mundo. Aí eles ficam num abrigo lá que tem uma cama e tal. Aí aqui eu já não sei se, né, se tá tendo isso. E muitos também, muitos moradores de rua, eles não aceitam ir para os abrigos, porque não é obrigado, né? A prefeitura passa normalmente com uma van e oferece, né, os abrigos da prefeitura. E muitos não aceitam, porque os abrigos normalmente são longe, assim, da Zona Sul e do centro da cidade, né? E muitos moradores de rua, eles trabalham, né? Eles têm uma renda que é informal, mas trabalham com reciclagem, né? Muitos trabalham com reciclagem, alguns trabalham como administrando vagas, né? De carro, estacionamento. É estacionamento irregular? É estacionamento irregular. Mas alguns fazem isso, né? E a prefeitura não pode obrigar ninguém a ir, né? Eles são convidados. Gente, eu vou começar com a nossa oração e vai dando tempo dos colegas chegarem. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Vamos pedir para que essa pandemia ela comece a acabar, que o número de casos comece a diminuir, mas também vamos pedir a Deus que as pessoas tenham consciência, né? Que Deus possa agir dentro da consciência das pessoas, dentro do coração das pessoas, que elas não fiquem na rua se não for necessário, mesmo com os comércios reabrindo, que as pessoas só possam realmente ir para a rua se tiver muita necessidade de comprar as coisas, que elas pensem nos outros, que elas usem a máscara, tomem todas as medidas, né, de proteção que são necessárias nesse momento. É muito difícil a gente ficar preso dentro de casa. Os dias têm sido lindos, os finais de tarde têm sido lindos, mas isso tudo vai passar. E se a gente fizer nesse momento, né, esse sacrifício de ficar dentro de casa, de aproveitar os finais de tarde pela janela, infelizmente, a gente tem a esperança de que a gente vai poder aproveitar muitos outros finais de tarde, muitos outros dias dos namorados, muitos outros feriados, né? Pensando aí que a gente vai ter um Natal em família, com certeza, todo mundo junto, fazendo festa, agradecendo a Deus pela vida de todo mundo. Né? Que a gente pede a Deus que as pessoas, nesse momento, tenham mais consciência, que é para a gente não perder o controle da situação. Pedir pela saúde das pessoas que estão internadas, para que Deus possa consolar o coração daqueles que tiveram algum parente que, infelizmente, foi vítima desse vírus, e que todos tenham o seu coração consolado também. Que Deus possa agir dentro da necessidade de cada família. Nós estávamos falando agora há pouco dos moradores de rua. Tem muitas pessoas que ajudam esses moradores de rua, e que a gente faça a nossa oração também por esses voluntários, por essas pessoas que ajudam, que são solidárias a essas pessoas. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A Nossa Senhora pedimos que ela nos abençoe e nos proteja com seu colo de mãe, a mãe do Filho de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Butinhá, intercedei por nós. São José, rogai por Rogai por nós. nós. Nós estamos e vamos permanecer reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, e agora? Agora nós vamos fazer. Vocês já estão sabendo que a gente vai ter avaliação, né? Sim, sim. Inclusive de ensino religioso e de empreendedorismo. Sim, sim. Nós, ensino religioso e empreendedorismo, a gente vai ter uma avaliação com 5 perguntas de cada matéria, tá? E eu já escolhi 2 conteúdos que nós vamos trabalhar nessa avaliação, né? Um conteúdo em empreendedorismo é o conteúdo da aula 5, que foi uma aula enviada antes da gente começar as aulas online, né? Foi um conteúdo enviado à distância antes de começar as aulas online. Então, esse conteúdo a gente vai rever hoje, tá? Eu espero que, assim, ele já tenha sido lido por vocês. Pela plataforma, a gente sabe exatamente quem entrou e quem não entrou naquela aula. Quem não entrou na aula ainda, eu estou fazendo revisional hoje, nós vamos aqui ler juntos. Talvez não dê tempo de ler tudo, tá? Mas vou dar a explicação para vocês desse conteúdo, porque é um dos conteúdos que vai constar na nossa avaliação. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Todo mundo conseguindo ver? Ética e moral. Ética e moral, isso mesmo. Então, esse conteúdo, ele é da aula 5 e ele é muito importante porque ele é a base de outros textos que a gente leu já, né? Até essa é a aula 11 e a gente veio fazendo um revisional. Chegamos na aula 7, que foi a última aula enviada antes de começarem as aulas online. Estou falando número de aula da minha disciplina, tá, gente? Ah, tá. Como eu tenho um tempo de aula por semana de cada disciplina, eu estou hoje na aula 11. Mas outros professores que têm mais tempos de aula, eles já estão mais avançados, né? Aula 15, 16, por aí. Isso. Tá? Não é que eu esteja atrasada, é porque eu só tenho um tempo de aula com vocês por semana, tá bom? Então, vamos lá. Existe uma diferença entre a ética e a moral. A gente vai ver todo o contexto aqui por escrito de ética e moral. Mas eu tenho um segredinho que eu vou contar para vocês daqui a pouco, de como fica fácil a gente entender essa diferença entre o que é o campo da ética e o que é o campo da moral, tá? Na verdade, qual é a atuação? Aonde a atuação é ética e onde a atuação é moral. Em empreendedorismo, a gente está na aula de empreendedorismo agora. A gente fala muito em questão de ética e moral, porque normalmente as ações empreendedoras, elas estão diretamente ligadas aos fundamentos éticos e morais da sociedade, né? Mas é uma matéria que também faz parte de ensino religioso, porque quando eu falo para vocês lá em religião sobre intolerância, sobre diálogo interreligioso, sobre respeito às diferenças, sobre a inclusão, nós estamos também falando da ética e da moral, só que num campo muito mais ligado à questão humana
dos relacionamentos, tá? Porém, a base, né, do conceito, ela é a mesma, tanto numa disciplina quanto na outra ou em qualquer outra disciplina. Tá? A gente pode falar de matemática e usar a ética e a moral como exemplo, tá? Sem nenhum problema. Vamos lá, quero um voluntário ou uma voluntária. Eu. Por favor. Qual a diferença entre ética e moral? A moral refere-se ao conjunto de normas e princípios que se baseiam na cultura e nos costumes de determinado grupo social. Já a ética é um estudo e reflexão sobre a moral, que nos diz como viver em sociedade. Uma maneira fácil de lembrar da diferença entre moral e ética é que a moral se aplica a um grupo, enquanto a ética pode ser questionada por um indivíduo. Isso aí. Vou dar um exemplo. Vamos assistir um jogo de futebol. Temos duas torcidas que são torcidas aí que têm uma certa rivalidade, né? Mas, por mais que elas sejam torcidas rivais, porque cada um quer torcer mais e melhor pelo seu time, o que a moral diz pra gente? Que a gente não pode fazer o que lá no estádio? Na rua, enfim, em lugar nenhum. Racismo, mas o quê? Respeitar os outros. Respeitar o outro torcedor, mas o quê? A gente pode bater? Opa, não. A gente pode roubar a camisa do outro? Que isso? Não. A gente pode dar paulada no outro? Caraca. Não. Não. Pode botar fogo na camisa? Não. Não, também não. Pode parar o ônibus da outra torcida e furar o pneu do ônibus para a torcida não conseguir chegar no estádio? Não. Só que todo mundo quer desmaiar pra depois o outro time fingir que ganhou, que não aconteceu nada. Também não. Então, aí nós estamos falando do campo da moral, tá? A gente está falando de ações que elas são em grupo, ações coletivas, tá? Só que para que essas ações coletivas elas não aconteçam e que a moral seja preservada, a gente precisa que cada indivíduo haja com ética. Moral da história. Cada um tem que respeitar as suas diferenças. Exatamente. E também a gente não pode generalizar quando, por exemplo, a gente vê uma briga no estádio e dizer assim, a torcida brigou. A torcida porque é lá a forma de conceituar os torcedores, né? Um grupo, um conjunto de torcedores de um determinado time. Mas a gente não pode dizer que todos os torcedores daquela torcida agiram com falta de ética. Por quê? Porque a ética ela está no campo da reflexão individual. E isso acontece de maneira assim geral, né? Dentro de uma empresa, dentro de uma turma. Então, eu não posso chegar e dizer assim, se eu tenho, por exemplo, uma turma onde eu tenho 40 e poucos alunos, e aí 3, 4, 5 alunos gostam de conversar, né, de dar aquela atrapalhadinha na aula. Eu não posso dizer assim, esta turma é muito agitada. Não, não é a turma. Eu tenho alunos específicos com quem a gente precisa conversar
para que os valores éticos possam continuar fazendo com que o trabalho em grupo seja bom. Não entendi absolutamente nada. Alguém mais não entendeu? Eu entendi. Então, a ética e a moral, elas ajudam também que a gente não crie simplesmente um rótulo, né? Ah, esta torcida é horrível, esta turma é muito agitada. Não. A gente tem que fazer uma reflexão em cima de valores éticos, e aí a gente vai olhar o indivíduo. Eu preparei para vocês nessa aula um quadro aonde a gente tem reflexões, a gente tem assim a conceituação de ética e moral bem divididas, né? Então eu tenho aqui a definição, eu tenho a definição de ética e eu tenho a definição de moral. De onde vem a ética? Do individual. De onde vem a moral? Do sistema social. Por que seguimos a ética? Porque acreditamos que algo é certo ou errado. Por que seguimos a moral? Porque a sociedade nos diz nos diz O que é o certo. Está faltando aqui, nos diz o que é o certo. Numa reflexão com relação à flexibilidade. Aí a gente vai ter no campo da ética e no campo da moral. Esse quadro, ele está lá no texto, o texto está na plataforma, tá? E é bom dar uma olhada para poder fazer a avaliação. E nós temos, depois, a definição bem direitinha. Meu Deus. Quem está falando, meu Deus? Mateus. A avaliação deve ser muito boa. Hã? Sinceramente. Quem está falando, meu Deus? Mateus. Matheus Maranhão. O que te assustou, Não, Matheus? não é Maranhão, não, hein? Ike. O que te... Essa avaliação deve ser muito boa, tia. O que você chama de muito ruim, meu querido? Nada, tia. Pode prosseguir, tia. Você tem alguma dúvida com relação à avaliação? O que você chama de uma avaliação muito ruim? Não, muito ruim não. Tá muito boa. Eu acho que ele tá falando sacate. Tô falando que tá muito boa. Vamos ler a definição de ética? Vamos. E Juliana, quer ler para mim? Eu também quero ler. o que é ética? A ética se refere ao conjunto de valores e princípios que guiam determinado grupo ou cultura. Assim norteia o caráter das pessoas e como elas irão se portar no meio social. Apesar disso, a ética não deve ser confundida com a lei, pois as pessoas não sofrem sanções ou penalidades do Estado por não cumprir normas éticas. Juliana, só um minutinho. Vocês estão vendo aqui que Estado está com letra maiúscula? Uhum. Significa Estado, tipo Estado? Oi? Significa Estado, tipo o Rio de Janeiro? Isso, exatamente. O Estado nesse caso aí com letra maiúscula, é o governo, tá? Então, as polícias do Estado, né, não podem, ou do próprio município, da própria cidade, o governo, Estado igual ao governo, não podem prender ninguém, penalizar ninguém pela falta de ética. Mas continua, Juliana, que eu vou explicar uma outra coisa depois. Vamos lá. O conceito de ética também pode significar o conhecimento extraído da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais da forma racional. Portanto, a ética pode refletir e questionar valores morais.
A ética é responsável por definir certas condutas do nosso dia a dia. É o caso dos códigos de ética profissional, que indicam como um indivíduo deve se comportar no âmbito da sua profissão. Ok. Então, assim, esse Estado, ele é o governo, tá? E o Estado não pode prender ninguém, por exemplo, se a pessoa colocar a sua opinião. Eu tenho a minha opinião, eu não cometo nenhum ato de preconceito, nenhum ato de racismo, nenhuma ofensa para ninguém, nenhuma injúria, né, que é acusar uma pessoa injustamente, uma mentira, mas eu exponho a minha opinião. Por mais que a minha opinião seja completamente deselegante e isso seja refletido como uma falta de ética. Agora, se eu ofender moralmente alguém, né? Se eu, como a gente estava falando lá naquela aula de ética na internet, a partir do momento que eu ofendo, eu tiro o direito de resposta de alguém, a partir do momento em que eu cometo um ato de injúria, de racismo, aí eu vou responder, tá? Eu vou responder. Oi? O que é sanções? Sanções são penalidades, são leis. A sanção, ela, como é que eu vou dizer assim? Para dar uma explicação. Eu faço uma coisa errada e aí eu vou a julgamento. E aí o juiz vai e diz assim, você ofendeu moralmente aquela família, danos morais, por exemplo. Já ouviram falar essa expressão, danos morais? Danos morais. E aí eu vou ter que pagar cestas básicas, eu vou ter que fazer trabalhos voluntários, entendeu? Agora Eu não vou ser presa, mas eu vou ter que doar 10 cestas básicas por mês, por um ano, por uma coisa errada que eu falei, por exemplo. Mas isso é exemplo? Oi? Pode ser uma coisa muito pior? Oi? Isso é só um exemplo, né? Pode ser uma coisa muito pior? Pode, com certeza. Tia, eu não sei se isso aí tem a ver com uma ética, não sei. Você lembra daquele menino Miguel? O de 5 anos? É. Sei. Qual é o nome? A mulher, ela tá pagando. Ela não sei quanto que ela tá pagando, mas acho que ela tá pagando 20 mil reais. Eu acho Isso aí é uma outra. Ela pagou. Por quê? Ela está sendo investigada se ela cometeu um crime ou não, né? E aí ela foi presa num primeiro momento e ela pagou uma fiança, né? O que é uma fiança? É um valor que é estipulado pela liberdade dela. Ela tem direito a pagar esta fiança pela liberdade dela e aguardar a investigação em casa. E aí tem algumas coisas que ela tem que cumprir. Não pode viajar para fora do país, algumas vezes não pode viajar para fora do estado, não pode negar nenhuma informação, né? Toda vez que ela for chamada para dar alguma informação na investigação, ela tem que dar. Se a polícia, por exemplo, eu preciso do seu celular, ela tem que entregar o celular dela para a polícia verificar se tem alguma informação ali, se ela trocou alguma informação com alguém. É um caso um pouco diferente, tá? Então é tipo, a pessoa vai ser presa, aí ela paga a fiança e ela vai fazer tudo que a pessoa querer. Não é bem isso, não. Caraca, se fosse isso, a pessoa estaria infeliz. Não é bem isso, não. Isso não é. Uma mansão. Quem vai dizer o que a pessoa vai fazer ou não é o juiz.
É o juiz que vai dizer, tá? O que acontece às vezes por exemplo, vamos supor que a Juliana falou mal de mim na internet. Falou lá um negócio que não é verdade. Aí eu vou processar a Juliana. Aí o juiz diz assim, não, você tem que pagar 100 mil reais para a Geise de danos morais. Ou Aí quem me dera que tem esse dinheiro. Aí eu vou dizer assim, não, eu não quero 100 mil reais, não. Eu quero que esse valor de 100 mil reais seja revertido em cesta básica. E todo mês a Juliana vai ter que dar um valor correspondente, né? Até fechar 100 mil reais, ela vai ter que dar o valor correspondente em cesta básica para uma comunidade X ou para um lugar tal, porque às vezes, vamos supor, para a Juliana, né, riquíssima, né, cheia da grana, pegar e pagar 100 mil reais para mim é fácil. Ela vai lá, liga para o gerente dela no banco e diz assim, libera 100 mil reais aí para a conta da Geise porque ela me processou. É fácil. Agora, se eu, Geise, né, quero que ela sinta mesmo na pele o que é passar fome, eu vou dizer que eu quero que ela pessoalmente vá todos os meses numa comunidade bem humilde, num lugar assim que passe bastante necessidade e que ela pessoalmente entregue essas cestas básicas. Aí o juiz vai dizer assim... Pega pesado. Aí o juiz vai dizer assim, não, tudo bem, tá certo. Ela vai ser muito mais penalizada se agirmos desta forma. Tá? Gente, olha só, a gente já passou 2 minutos do nosso horário de empreendedorismo. Matheus, por gentileza. Não fui eu, não, filho. Então, se não foi você, me desculpe, mas senta direitinho na sua cadeira, por favor. Então, a matéria está aqui. Essa aula é uma aula revisional, porque essa aula já foi enviada para vocês há um tempão, né? Essa aula já foi enviada para vocês em abril. Leiam o texto, tá? Se vocês... ainda teremos uma próxima aula, pelo menos, antes da avaliação. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar, tá bom? E anotem a dúvida de vocês que a gente tira a dúvida na próxima aula. Ô, tia, então, por exemplo, vai ser você que vai escolher o que aquela pessoa vai fazer? Eu vou escolher o conteúdo, como todo professor faz. Rapidinho, só uma coisa. Eu acho. Aquilo do dinheiro é só para algumas ocasiões ou é para quando você... Eu não sei explicar. É para algumas ocasiões. Não são todos os crimes, os casos que a pessoa pode pagar fiança e ir embora, não. Tá? São algumas ocasiões. Gente, vamos responder a chamada bem rapidinho? Sim. Me ajudem, por favor, tá? Se o colega estiver aí, estiver sem áudio, vocês me ajudem. Ana Júlia. Ana Clara. Ana Clara entrou agora. Eu acho que não tá aqui não, tia. Quem? Ela entrou agora, Ana Clara. Ana Clara? A tia falou. Não tá aqui não. Arthur. Tá aqui. Brenda. Caio. Caio Augusto tá lá. Sim, a Ana Clara, tá aqui escrito, Ana Clara. Ih, gente, eu não tô vendo. Daniel. Daniel. Daniel tá no seu microfone. Nunca tô. Gabriel. Presente. Júlia, no caso, né? Tá aqui. Presente. Iago.
Mano, quando é que ela vai aprender? Eu tô aqui. Tirar a boca do Yasmin. microfone pra falar, meu Deus. Yasmin. Presente. Isabelle. Presente. Tá doendo. João Vitor. João Vitor. João Vitor tá aqui. Juliana. Presente. Lavínia Nogueira também tá aqui. Lavínia Silva também. Lucas não. Luísa tá. Manuela. Tá aqui. Marcos. Vinícius. Tá aqui. Maria Vitória. Tá aqui. Mariana Costa. Tá aqui. Mariana Lima. Também. Matheus Henrique. Matheus Cadei, não tá, né? Matheus Maranhão. Não. Por algum motivo ele não tá, tio. Miguel. Tá aqui. Helena. calma. Miguel tá aqui. Pietro. Uh-uh. Tamires. Tá. Aqui. Vinícius. Uh-uh. Yasmin Miranda. Uhum. Tiago. Uh-uh. Então tá, gente. Vou encerrar aqui. Daqui a pouquinho eu já volto, tá? Vamos lá Daqui beber a uma... 5 minutos. Vamos lá beber uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta.